Sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira da Paixão, onde nós, evidentemente, temos que nos interiorizar, voltar nossos pensamentos a Deus, relembrar do sacrifício feito por Jesus Cristo para nos salvar e pedir para que Ele continue nos salvando todo santo dia, como tem feito até hoje. Então, vamos começar nosso vídeo, independente ao feriado. Por quê? Porque os Estados Unidos se aproximam da Rússia e a União Europeia se aproxima da China. E o confronto está marcado. Para quem não sabe, por conta das tais terras raras, que é aí um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica, né? Essenciais para a fabricação de uma ampla variedade de tecnologias modernas, especialmente aquelas ligadas à alta tecnologia, energia limpa e defesa. Por conta desses 17 elementos, existe aí uma busca desenfreada para quem vai dominar essas novas tecnologias. Sendo que terras raras existem em diversos países, nesse mundão todo. Não é exclusividade de ninguém. Porém, a extração desses 17 elementos é que é complicado, é uma extração aí muito difícil. E a dona China, por exemplo, com seu trabalho de mão de obra escrava, desde os anos 50 vem extraindo e exportando, principalmente para quem? Para os Estados Unidos. E é isto que Donald Trump enxergou. Como podemos ficar na dependência chinesa de itens aí tão preciosos e fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e energético. Esses elementos são importantes para ímãs permanentes superpotentes, usados em motores elétricos, turbinas eólicas e veículos elétricos, além dos smartphones, tablets, TVs, laptops, tecnologia militar, como mísseis guiados, radares, caças, lâmpadas LED, lasers, fibras óticas, catalisadores em refinarias de petróleo, painéis solares e bateria de alto desempenho. Tudo isto, nos dias de hoje, é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico, automotivo, voltado para energia, eletricidade, enfim. Apesar do aumento dos custos trabalhistas, a China manteve sua liderança ao investir pesadamente em tecnologia e automação, em um setor altamente intensivo em capital. Isso segundo especialistas. Anteriormente, empresas americanas atuavam na fabricação de ímãs de terras raras, mas foram superadas pelas alternativas chinesas muito mais baratas. Ora, se é tão barato comprar da China, por que eu vou investir pesado para extrair aqui, em meu território? Foi onde os Estados Unidos acabaram perdendo o know-how, a infraestrutura e a força de trabalho especializado, tornando difícil competir com os preços chineses, impulsionados por uma economia de escala e forte incentivo estatal. Em 2020 e 2023, cerca de 70% das importações norte-americanas desses materiais vieram da China, conforme aí dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Pequim tem usado sua dominância como instrumento geopolítico e, como exemplo, em 2010, suspendeu o fornecimento ao Japão. E em 2023, restringiu tecnologias de extração e separação de terras raras, além de limitar exportações de outros minerais críticos para alguns países. É justamente desta dependência e desse risco que Donald Trump quer tirar os Estados Unidos. Por esse motivo, os Estados Unidos querem reconstruir sua cadeia de suprimentos domésticos. Desde 2020, o Departamento de Defesa já investiu mais de 440 milhões nesses esforços, com o objetivo de, até 2027, garantir a autossuficiência da indústria nacional em atender às demandas de defesa.
Empresas americanas veem nas restrições chinesas uma oportunidade de fortalecer sua produção interna. A startup Phoenix Tailings, sediada lá em Massachusetts, desenvolveu tecnologia limpa para refinar minerais com zero resíduos, zero emissões, usando matérias-primas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Atualmente, produz 40 toneladas métricas por ano e pretende escalar para 400 com uma nova planta em New Hampshire. Outra iniciativa relevante é da USA na Terras Raras, que está construindo uma fábrica no Texas para produzir 5.000 toneladas de ímãs de terras raras anualmente. A empresa também controla um depósito rico nesses minerais no oeste do Texas, incluindo elementos atualmente sob as restrições de exportações chinesas, como o gálio, por exemplo. Após anos de debates, os Estados Unidos parecem estar finalmente avançando para recuperar sua capacidade industrial nesse campo crucial para a segurança econômica e tecnológica, frente à crescente competição com a China, e se livrar, evidentemente, de uma possível dependência estratégica futura. Só que aí existe uma mudança de era, porque a União Europeia, por conta das tarifas, agora busca autonomia estratégica entre os Estados Unidos e a China. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, nessa última quarta-feira, que o Ocidente, tal como era, já não existe mais. A declaração reflete a crescente percepção de que o mundo entrou em uma nova ordem geopolítica, marcada pela disputa de poder entre os Estados Unidos e a China, e pela necessidade da União Europeia de redefinir seu papel nesse cenário. Em uma entrevista ao jornal alemão Die Zeit, acho que é assim que se pronuncia, Die Zeit, von der Leyen disse que precisamos de uma nova União Europeia, pronta para se posicionar no mundo e desempenhar um papel ativo na construção da nova ordem global. Ela reforçou que, embora a aliança transatlântica permaneça importante, a Europa precisa buscar maior autonomia estratégica, sobretudo nas áreas de defesa, produção industrial e regulamentação tecnológica. Por isso, reafirmou a necessidade de diversificar os parceiros comerciais da União Europeia. Paralelamente a isto, a China intensifica suas tentativas de se aproximar da União Europeia. Em uma entrevista à Reuters, o embaixador chinês na Espanha, Yao Qing, criticou duramente as tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos, classificando-as como abuso econômico. Segundo ele, Pequim vê a União Europeia como parceiro ideal, e não como rival, e defendeu o fim das restrições europeias a produtos e empresas chinesas, como os veículos elétricos da Huawei, principalmente. Pois é. Em relação a esse posicionamento europeu, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, chegou a afirmar que se aproximar da China seria cortar a própria garganta, frase que foi rechaçada por autoridades espanholas e considerada chocante por eles. O embaixador chinês disse que a China está gradualmente abrindo seu mercado a produtos europeus e demonstrou disposição para negociar pontos de atrito sobre carne suína da União Europeia, instaurada em resposta às tarifas europeias sobre os veículos elétricos chineses. Como gesto de boa vontade, a China então autorizou recentemente a importação de estômago de porco da Espanha, item que é amplamente consumido no país. Enquanto isso, a von der Leyen criticou as ambições imperialistas do presidente russo, o Vladimir Putin, e alertou para a transformação da antiga ordem mundial em uma desordem global. O reposicionamento da União Europeia diante dessas tensões revela um esforço duplo. Primeiro, reafirmar sua independência econômica e diplomática dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, explorar novas parcerias, inclusive com a China, que busca se apresentar como alternativa ao isolacionismo. Meu Deus do céu, desculpe. Ao isolacionismo norte-americano. Meu Deus.
Agora a pergunta que fica é a seguinte: por que Donald Trump não penalizou a Rússia com suas tarifas? E o que isso tem a ver com terras raras? A resposta envolve mais do que diplomacia entre países e diz muito a respeito de uma análise política e geoeconômica. Pois enquanto o governo de Donald Trump reforça a guerra comercial contra a China, com tarifas e sanções em diversos setores, todos se perguntam por que a Rússia não foi ameaçada com tarifas, porque ela saiu ilesa dessa pressão econômica americana. A atitude de Donald Trump para com Vladimir Putin mostra um cálculo estratégico que conecta geopolítica, economia e os valiosos minérios conhecidos como terras raras, fundamentais para a indústria moderna e para o setor de defesa, e deixa claro quem é o grande alvo americano. A China é o alvo central da atual guerra comercial, tanto em escala comercial quanto em inovação tecnológica, enquanto a Rússia, apesar de representar uma ameaça militar e geopolítica, não é uma potência econômica, capaz de rivalizar com os Estados Unidos no comércio global. Na prática, os Estados Unidos evitam empurrar a Rússia para uma aliança ainda mais profunda com a China, mantendo Moscou economicamente funcional o suficiente para que não se torne um braço econômico de Pequim. É o chamado dividir para conquistar. Como se sabe, a Rússia possui reservas significativas de minérios estratégicos, incluindo terras raras, paládio, titânio, níquel e outros elementos, que são cruciais para a produção de tecnologias de ponta e armamento de interesse americano. Portanto, a Rússia é vista aí como uma possível alternativa ao reforço de fornecimento em caso de conflito prolongado dos Estados Unidos com Pequim. Nos dias de hoje, sem as terras raras, o avanço tecnológico e o poder militar moderno simplesmente para. Apesar de pressões, as internas e da tensão com aliados europeus, Donald Trump mantém um tom mais contido com relação à Rússia. Além de uma afinidade ideológica com Putin, já que ambos são críticos do globalismo e de instituições como a OTAN ou a ONU, existe também uma aliança de conveniência, pois Moscou pode ajudar os Estados Unidos a enfrentar a China, mesmo que indiretamente. Em tempos de disputas por poder e recursos, nem todos os aliados são amigos, e nem todos os rivais são inimigos diretos. A relação entre Washington e Moscou ilustra muito bem esse jogo de xadrez global. Portanto, meus amigos, a atual situação vai demonstrando aí uma aproximação da União Europeia com a China e uma aproximação entre Estados Unidos e Rússia, o que permite dizer que vai haver, sim, dois blocos de disputa comercial daqui por diante, e, obviamente, quem puder mais vai chorar menos. Mas uma coisa é certa, Donald Trump não iria entrar nessa briga para perder. Tudo isso foi muito bem pensado e calculado, e o tempo vai nos dizer quem saiu ganhando. Enquanto isso, vamos assistindo, sentados no sofá, comendo uma pipoca, ok? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que pelo menos tenha servido para distrair um pouco, E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.